Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse aqui talvez seja o vídeo mais importante que eu esteja fazendo, sabe por quê? Porque é a estreia desse canal, da Barros Project. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Gustavo Barros, sou fundador da empresa de consultoria, desenvolvimento de profissionais e líderes, e eu estou aqui para agregar valor para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante e relevante, e que eu acho que vai quebrar alguns paradigmas. Por que a gente não deve tratar as pessoas da mesma forma? Curioso? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Nesse momento, pode ser que você esteja fazendo exatamente essa pergunta, já que eu introduzi o tema de por que não devemos tratar as pessoas da mesma forma. Quero deixar claro que o que nós vamos falar aqui é para o ambiente profissional. Seja você líder, seja você não líder, mas principalmente para quem é líder, dentro do ambiente de uma empresa, tá legal? E daí é o que eu falei que a gente vai tentar quebrar alguns paradigmas ou desmistificar alguns conceitos errôneos aqui eventualmente, tá? Bom, pode ser que lá na infância você escutou a seguinte frase: meu filho, meu sobrinho, meu neto, enfim, a gente deve tratar as pessoas da mesma forma. Será? E é aí que eu quero dizer para vocês que não, nós não devemos tratar as pessoas da mesma forma. E eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui me referindo aos princípios universais como respeito ou valores éticos, morais, pelo amor de Deus. Isso sim, a gente deve aplicar em qualquer relacionamento que a gente tiver, em qualquer ambiente que a gente tiver, seja pessoal, seja profissional, tá? Mas se não é disso, do que eu estou falando então? Veja, quando a gente está numa empresa, principalmente se vocês já são líderes ou estão se preparando para ser, um ambiente empresarial, corporativo, profissional, ele demanda relações interpessoais. Então a gente está sempre em contato com pessoas. Mesmo que você tenha uma função um pouco mais técnica, você vai ter contato com pessoas, com clientes, com chefes, com áreas afins que demandam esforço ou receber atividade sua, do resultado do seu trabalho para poder prosseguir, né? Principalmente se você é líder. Então você vai ter foco em gestão de pessoas, você lida com pessoas, tá? E o que acontece quando você está neste ambiente profissional? E é muito fácil perceber uma coisa básica, que é o seguinte: as pessoas são diferentes. Isso é óbvio. E isso vai ficando cada dia mais claro quando a gente começa a lidar mais e mais com pessoas, interagir mais e mais com pessoas, né? Principalmente você líder, você vai perceber que a mesma mensagem que você passa para uma pessoa, ela é recebida de uma forma positiva e para outra pessoa de uma forma negativa. Você pode perceber em reuniões que você já esteve presente, onde saíram divergências, diferentes opiniões, pessoas ficando acaloradas sobre aquele tema. Já viu isso? Já viveu isso? Super comum. E aí existe uma série de fatores por trás disso. Mas um dos mais importantes é: as pessoas são diferentes, elas recebem as informações de acordo com suas vivências, experiências, conhecimentos, o meio que os cerca, seus próprios interesses e por aí vai. Mas o fato é, cada ser humano é único e isso é importante que você entenda, né? Então, seres humanos são entidades únicas. Mas a gente consegue entender que existem estilos comportamentais, existem alguns padrões de comportamentos que a gente consegue identificar. Isso não sou eu falando, isso são estudos de séculos. Nós temos filósofos, psicólogos que estudam o tema há muitos anos, né, sobre pessoas, estilos, personalidades e por aí vai. Existem diversas formas de identificarmos esses estilos e padrões comportamentais. O primeiro exemplo que eu posso falar é o Enneagrama. O Enneagrama, ele é um conceito muito antigo, ele vem lá do Oriente Médio, dos Sumérios, da tradição Sufi, onde esse conhecimento foi te passando de geração em geração, mas ele foi mais tarde ser traduzido por Gurdjieff, um armênio que viajou por alguns países, estudando, um mestre, um sábio, que ele acabou traduzindo isso para a língua ocidente para que a gente pudesse entender um pouco melhor esse conhecimento. E ele basicamente define o Enneagrama ele divide a personalidade em 9 eneatipos, que eles chamam, né? Então, 9 tipos de personalidades que buscam gerar este entendimento e como elas se relacionam. No final, é para você ter o seu autoconhecimento e entender e compreender as pessoas com quem você convive, com seus tipos de personalidades diferentes.
né? E a partir disso fazer uma melhor em relação interpessoal. Um outro exemplo que eu posso dizer é o DISC, que é uma análise de estilo comportamental. Aqui não é mais personalidade, aqui muda para o estilo comportamental, onde a DISC são iniciais, né, as siglas, para dominância, influência, estável, que vem do inglês, stable, e C, de conformidade, seguir as regras, né? Então isso aqui também é um conhecimento muito antigo, que vem desde a filosofia, vem desde Hipócrates, né, o pai da medicina, isso se desdobrando ao longo das gerações, dos séculos, conhecimentos, e depois, por fim, William Marston, um psicólogo norte-americano, que por fim formatou um pouquinho melhor esse conceito do DISC, né? Então, basicamente, ele explica que existem 4 tipos aqui principais, né, dentro de estilos comportamentais, que eu acabei de citar dessas siglas. Tem também, eu poderia citar mais modelos aqui de análises comportamentais, como o VAC, me perdoe, né? Que é se a pessoa, para identificar se a pessoa é mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica, né? Então, sinestésica que tem mais relação com a sensação, com o sentimento, né? Então, entendendo isso também a gente sabe como a gente consegue influenciar melhor aquela pessoa com aspectos visuais, auditivos, sinestésicos, com toque, por aí vai, tá? Bom, mas desses 3 exemplos que eu dei aqui, eu queria focar com vocês no DISC. E por que no DISC? Porque o DISC, dentro do ambiente corporativo, empresarial, profissional, por assim dizer, ele é um dos mais utilizados. O Enneagrama ele tem crescido também dentro das empresas, é bem verdade. E ele é um conceito bastante profundo também de personalidade. Mas o mais popular a nível global é o DISC. Tá? Nós estamos falando eu não estou falando apenas de Brasil, estou falando de Brasil e mundo. Né? Então é muito utilizado o DISC. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, para vocês entenderem que como que isso, o que o DISC nos traz, nos agrega de conhecimento, para que a gente possa, então, mover o nosso comportamento de uma forma mais adequada e assertiva para as pessoas, sabendo que as pessoas são diferentes. Tá? Então, vamos seguir, então. Explicando um pouco mais a fundo a introdução do DISC que eu acabei de dar. Eu comentei que o DISC ele é composto por 4 elementos. O D de dominância, o I de influência, o S de estável, do inglês, e o C de conformidade. Vamos entender isso mais a fundo? Então, quando o Marston traduz isso para a gente, ele fala que existem alguns perfis com predominâncias em alguns desses elementos, eventualmente. E existem perfis que não têm predominância, eles podem estar numa fase de adaptação ou preparação para se encontrarem. Ótimo. E por que isso é importante a gente saber? Porque quando a gente gera esse entendimento do nosso estilo comportamental, a gente gera um autoconhecimento muito forte, muito bacana para saber quem nós somos e quais as nossas tendências de comportamentos perante determinadas situações. Porque o DISC, o relatório completo, ele te traz essa noção, não apenas do seu estilo predominante, mas quais são suas tendências de comportamentos, pontos fortes para determinadas situações e algumas dicas e sugestões para você adequar e potencializar seus resultados ou minimizar riscos perante alguns eventos que podem te deixar mais ou menos confortável. Muito bem, e por que a relevância desse assunto então? Porque quando a gente tem esse conhecimento sobre nós, ou então a gente gera essa percepção sobre as pessoas com quem nós trabalhamos ou gerimos, isso é muito importante para a gente entendê-las, usar da empatia a partir disso e saber como nos comunicar, como passar a mensagem de uma forma que ela vai captar melhor, ou o que ela precisa, né? Ou quais são os riscos para a gente estar mais preparado. Tá? Então isso é muito importante. Grandes empresas já utilizam os testes DISC, né, que geram esse relatório completo da pessoa, faz um teste, você vai respondendo algumas perguntas, questionário de preferências, e ele sai já completo, né, a partir de algoritmos que foram desenvolvidos aí. E as empresas já utilizam nas próprias entrevistas de emprego. Pode até ser que você que esteja assistindo esse vídeo já passou por um teste DISC para tentar se aplicar ou se candidatar para alguma vaga de alguma empresa, né? E por que as empresas fazem isso? Elas fazem isso para perceber quais são os estilos dessa pessoa e avaliar se o estilo comportamental dessa pessoa tem aderência com o que é esperado do candidato para aquela vaga.
E veja, também quero desmistificar uma coisa. Ter aderência para o que está sendo buscado de estilo comportamental não tem absolutamente nada a ver do que um estilo ser melhor que o outro. Não tem, tá? Existem perfis que eles são mais adequados para determinadas funções do que outros, simplesmente por esse motivo de aderência, é o que se espera, né? Mas não que um seja melhor que o outro. Inclusive, quando a gente fala de liderança, existem líderes alfa, até que daí é uma outra metodologia, teste alfa, que eles são alto D, ou seja, alto nível de predominância de dominante, ou alto I, ou alto S, ou alto C. É incrível. Existem tipos e estilos de líderes muito fortes com predominâncias diferentes, tá? Então, se você conhece seu perfil, não ache que tem que ser um ou tem que ser outro para você evoluir na carreira, não tem nada disso. Só tem alguns que são mais confortáveis para determinadas funções. E tudo pode ser desenvolvido e explorado, tá? Muito bem, desmistificando isso, então, vamos continuar. E antes de aprofundar um pouco em cada um dos elementos principais para que você conheça e consiga aplicar isso de uma forma de ativar a sua percepção no seu ambiente profissional, eu queria primeiro dar um panorama geral sobre como eles se relacionam entre si, porque vocês estão vendo aí nessa imagem que existe um tipo de relação e interação, e existe mesmo. Tem algum tipo de conexão com quem está ao lado ali, ó. O D se relaciona com I, se relaciona com C de uma forma diferente. Então, quando a gente olha ali primeiro, a parte superior, o D e o I, por exemplo, existem elementos de semelhança entre eles que estão relacionados, ambos são voltados para a ação. Olha que interessante. O D é um pouco mais para resultado, o I um pouco mais para entusiasmo, mas ambos eles são voltados para ação, são perfis enérgicos, ativos, né, que ousam, ou enfim, tem confiança e por aí vai. Tá? Quando a gente olha para a relação entre o D e o C, que eles são aqui no bloco da esquerda, a gente está falando que ambos são focados para desafios, mas de que forma? Questionadores, racionais e por aí vai. Tá? Agora, quando a gente pega o C se relacionando com o S, já é um estilo diferente. Eles estão muito mais focados para a segurança, né? Então, pensamento calmo, moderado, atenção a algumas coisas, porque daí se relaciona muito mais aquela questão de seguir regras com a estabilidade. Tá? E o S e o I, como que eles se relacionam? Eles estão focados em colaboração, em algum tipo de relacionamento humano também. Né? Então são pessoas mais amigáveis, receptivas, comunicativas em geral, tá bom? Principalmente o I, tá? O que fato é, desses 4 elementos, nós temos a presença de todos eles dentro dos nossos estilos, né? Dentro do nosso comportamento. Mas em graus diferentes. E essa combinação desses graus é que dá a nossa característica exclusiva, né? De como que nós somos, como nós nos portamos, quais as nossas tendências. Essa combinação. Então é muito legal quando a gente faz esse teste, a gente descobre isso dessa combinação entre eles. Tá? E vamos lá. De novo, por que é importante a gente conhecer o DISC? Para que a gente possa gerir melhor as pessoas, os relacionamentos ou as atividades para com quem a gente se relaciona. E isso está totalmente conectado com o tema principal desse vídeo, deste conteúdo, que é porque nós não devemos tratar as pessoas das mesmas formas. Porque as pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes e a gente está conhecendo formas de entendê-las muito usada, estudada profundamente, é porque a gente precisa entender isso. E quando a gente vê que as pessoas são diferentes, a gente precisa tratar as pessoas de uma forma que seja mais adequada para essas pessoas. E não simplesmente fazer igual todo mundo. Porque não faz sentido a gente tratar pessoas que têm perfis completamente diferentes da mesma forma. É a mesma coisa você ficar batendo a cabeça na parede. Você vai errar, você vai passar a mesma mensagem para pessoas completamente diferentes, um vai entender A, outro vai entender B. Um vai sair motivado, outro vai sair desmotivado. Então, se você quer ser um bom líder ou se destacar na sua profissão, você entenda isso, que isso já vai te dar um avanço muito grande, né, para gerar mais resultados através de si mesmo e através da sua própria equipe. Porque quando você entende e consegue gerir melhor as pessoas, comunicar melhor, ser mais assertivo, nessa compreensão, as pessoas também começam a se comportar de forma melhor, gerar mais resultados profissionais. E isso te beneficia a sua área, a sua empresa e por aí vai. Tá? Então conheça o DISC, é muito importante esses estilos.
Bom, eu queria ir um pouquinho mais a fundo, né? Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês começarem a exercitar também esse entendimento dessa empatia, desses estilos que eles são. Como eu falei, existem combinações, diversas combinações, então eu não vou explorar, porque senão ficaria muito longo, eu precisaria falar por horas aqui, tá? Para aprofundar em muitas delas, e provavelmente não acabaria, mas eu quero falar nas predominâncias do D, do I, do S e do C, para que vocês comecem a entender e fazer esse exercício no dia a dia de vocês, de quem tem predominância nisso. Pode ter elementos dos outros, mas predominante nisso. E a partir dessa predominância identificada, quais são alguns medos, motivações, alguns quesitos interessantes, aspectos dessa pessoa, desse estilo, para que vocês possam, a partir disso, ter as suas percepções, seus insights de como gerir melhor esses relacionamentos ou se essa pessoa é do seu time, tá bom? Então, começando então pelo padrão puro de dominância, né? Algumas características interessantes. Qual que é o medo dessa pessoa? Essa pessoa ela tem uma característica muito enérgica, ela vai e faz, ela gosta de executar rapidamente, né? Ela não fica ali parada, planejando, procrastinando, ela é um perfil executor. E o medo dessa pessoa é de falhar. Olha que interessante, né? Agora, o que motiva essa pessoa, ela está totalmente relacionada ao poder, a gerar autoridade. Ela quer se destacar, ela quer gerar resultado. Isso é muito importante para esses tipos de perfis, tá? Para uma empresa, por que esse perfil é importante? Né? Para gerar resultado. Essa pessoa é uma pessoa que tem uma competência muito forte, orientada à ação, orientada a resultado. Ela quer pôr a mão na massa, tá? Ela quer fazer a diferença, ela não vai ficar esperando as coisas caírem do céu, tá? Se a gente está falando de uma espécie de vendas ali, ou processo de negociação, ela quer concluir, ela quer fechar, vamos em frente, né? Não quer ficar demandando muito tempo em cima daquilo, ela quer fechar e ir para o próximo. Quando a gente fala de gerência, de liderança, qual que é o seu estilo? É dirigindo as pessoas. Legal? Agora vamos para o estilo I, alto I. Pessoa que ela tem um nível de influência muito alta, ela gosta de se relacionar com as pessoas. Ela também é uma pessoa enérgica, tá? Ela gosta disso, mas ela predomina o relacionamento com as pessoas. Um pouco mais, e muito mais, na verdade, do que o D. Né? Então o perfil dele vai muito mais para a objetividade, o resultado, e o I ele vai também mais focado agora para o relacionamento. Tá? Então essa é uma grande diferença entre os dois, apesar de os dois serem muito enérgicos e focados em agir, em ação. Tá? Muito bem. Então, quais são os medos básicos do I? Rejeição. Se ele é um perfil que ele gosta de influenciar, de se sentir ali dentro do ambiente de pessoas, comunicação, a rejeição é uma coisa que pega essa pessoa. Tá? Motivadores. Ele é uma pessoa que gosta de ser reconhecida publicamente. Isso é muito importante para esse perfil. Aproveita, fica a dica. Tá? Bom, valor para a organização. Trabalho em equipe é muito bom, muito bom. Tá? Estilos de negociação. Abre, apresenta, cria aquele relacionamento para facilitar, abrir as portas para a pessoa estar aberta para propostas e por aí vai. Tá? E dentro do seu estilo de liderança é a motivação de pessoas. O que mais? Quando a gente vai para o estilo puro C, né, que segue regras, conformidade, enfim, essa pessoa ela tem um medo muito forte de conflito. Ela não gosta de conflito. É uma pessoa que evita o conflito. Ela quer seguir as regras, quer ficar conforme. Tá? Ela não é um foco muito de relacionamento com pessoas. Bom, suas motivações é operar os procedimentos padrões. O que é isso? É seguir regra. Basicamente isso, tá bom? Então, valores para a organização é um perfil mais técnico, sabe aquele perfil que precisa ter muita atenção, né? Muita qualidade ali nos detalhes, nos números. Então, é esse o estilo. Para negociações, detalhista, né? Detalhes em fatos, dados, informações. É a pessoa que você pode consultar. Se você está com uma dificuldade de entender, você chama essa pessoa, ela vai estudar a fundo e vai te trazer ali mais detalhes. E estilo de liderança, reforçando regras. O padrão S, aqui tá fácil, né? Se nós estamos falando que o padrão é um comportamento de estilo comportamental de estabilidade, o principal medo básico é a insegurança e, por consequência, a motivação é ter a segurança. São pessoas e profissionais que buscam garantir a sua estabilidade mesmo no emprego, garantir o seu salário, evitar inseguranças
de riscos e por aí vai, não são muito favoráveis a risco, esse tipo de perfil, tá? Então, valores para a organização. Serviços, especialistas, estilos de gerencial. Ele é um foco mais em organização. Então, essa é uma característica forte desse estilo. Tudo bem? Então, passamos agora de uma forma sucinta pelos 4 estilos, para que vocês possam conhecer, ter um primeiro contato. Recomendação aqui agora para vocês. Tentem gerar o autoconhecimento, primeiro, né? Tentem se identificar em qual desses 4 elementos predomina em você. Pode ser que você tenha perfis altos em mais de um deles, né? Mas qual é o predominante que você mais percebe? Avalie você mesmo. E daí começa a avaliar as pessoas com quem você trabalha ou que fazem parte da sua equipe. E começa a entender um pouquinho melhor essas pessoas e exercita a simpatia em relação a essas motivações, medos, estilos para cada um deles. Isso é bem importante, tá? Bom, seguindo isso então, voltando. Por que não devemos tratar as pessoas da mesma forma? Acho que aqui a gente já consegue ficar bem claro e respondido, né? Porque as pessoas são diferentes. E se a gente quer gerar resultados, a gente quer gerar melhorias para nossa empresa, para nossa área, para nossa carreira, para a gente se destacar mais, principalmente como líder, que você depende do resultado dos outros, a gente precisa ser assertivo, passar as mensagens corretas, fazer com que as pessoas se engajem, se motivem. E a gente não consegue motivar as pessoas fazendo a mesma coisa para todo mundo que tem estilo diferente. Tudo bem? Então eu espero que isso esteja desmistificado. Sim, nós devemos tratar as pessoas de formas diferentes. Agora você pode me perguntar, tá, Gustavo, como fazer? Acabei de explicar o exercício de empatia entendendo perfis e estilos comportamentais do DISC. É isso mesmo. Então, primeira coisa, gente, percepção. Ativa a sua percepção, abre a mente, enxerga as pessoas como elas realmente são, enxergue como elas se comportam, como elas se interagem na dinâmica do dia a dia. E você também, como que você tende a se comportar em determinadas situações, né? Presta atenção nisso. E uma vez que você gera autoconsciência, você está mais preparado, né? Para agir, para evitar alguns riscos, para potencializar pontos fortes, seu ou das pessoas, tá bom? Bom, então, percepção é um gatilho inicial. Comunicação assertiva, uma vez então que você entende isso, adeque o seu processo de comunicação, o seu processo de mensagem, seja verbal e não verbal, para essa pessoa entender de forma clara o que precisa para se motivar, para se engajar ou para descartar o que não é importante. Então, comunicação assertiva, competência fundamental. Se conecte com essa pessoa e através da empatia, da identificação de perfis que nós acabamos de falar. E como se conectar, passar essa comunicação assertiva? Aí tem uma técnica chamada 1-a-1, ou muito famosa no inglês, 1-on-1 também. Para quem trabalha em multinacional já deve ter ouvido falar dessa técnica, é muito provável. 1-on-1 é quando o líder dedica o seu momento, uma periodicidade de tempo, com uma determinada frequência, para ter um momento sozinho com o seu liderado, para poder conversar abertamente sobre questões do trabalho, como que está, o que precisa, tem ideias, precisa de ajuda, ou como está se sentindo, até mesmo questões familiares e pessoais, porque isso é importante, gerar essa conexão, gerar essa empatia, isso é fundamental, tá legal? Então, tá aí, 4 pontos de como exercitar tudo isso que a gente acabou de gerar esse aprendizado e já também com dicas e técnicas para vocês colocarem em práticas, tá bom? Claro que dá para aprofundar muito mais destes outros blocos, dessas competências e técnicas, mas aí ficaria muito longo esse vídeo e não seria interessante. Quem sabe é um material para próximos conteúdos, se vocês acharem interessante. Então, se vocês gostaram, se vocês querem saber mais sobre aprofundar um pouco mais sobre um perfil, um estilo ou sobre alguma dessas técnicas e competências, deixe um comentário, se inscrevam no canal, acompanhe nosso conteúdo. A ideia daqui para frente é gerar cada vez mais valor para você, para que você possa progredir como líder, como profissional e seguir na sua carreira, tá legal? Meu amigo, minha amiga, forte abraço para você, foi um prazer estar aqui com você. Tudo de bom.